É pregado a palavra que eu servo, Senhor, da graça, vitória, Senhor, dirige pelo Teu Espírito Santo, pela Tua graça, unge, Senhor, ele com a Tua voz, com o Teu Espírito Santo, do óleo que desce do céu. Eu peço a Ti, meu Deus, que a Tua graça resplandeça sobre ele, meu Senhor. Aleluia. Eu te peço no Teu santo e glorioso nome. Amém. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Podem tomar assento e vamos meditar na palavra de Deus, né, irmãos? Estamos aqui para isso, para meditar na palavra do Senhor, né? Irmãos, semana passada, na terça passada, nós pregamos a passagem sobre o tema combatendo heresias. E nós citamos para os irmãos aonde Paulo citava: me fiz de fraco com os fracos, me fiz de tolo com os tolos, para ganhá-los. E eu expliquei naquela mensagem que muitas denominações haviam pegado este versículo, isolado ele e criado artimanhas nas suas igrejas para encher a igreja. Algumas igrejas têm criado discoteca para os jovens, terapia do amor, outras colocam o skate no púlpito para chamar a atenção dos jovens. Outras igrejas fazem um campo de futebol do lado para atrair a juventude. Outros fazem macetes, eles aceitam qualquer tipo de ações dentro da igreja. Outros se colocam no meio de grupos que estão errados e que não querem mudar e alegam dizendo assim: Paulo dizia, me fiz de fraco com os fracos, e eu estou dando uma de esperto para poder ganhá-los para Jesus. Então eu fiz a menção dizendo até que ponto é válido para nós ganharmos vidas para Jesus. Porque as pessoas, nem todas, denominações, algumas, a grande maioria, tinham usado este versículo, onde eu citei, para poder contestar o que eles estavam fazendo. O irmão Celestino é uma pessoa que ele é, por exemplo, um viciado. Eu vou me achegar a ele, se for preciso eu experimentar uma droga química, eu vou experimentar para me fazer de fraco com ele e ganhar ele para Jesus. Muitas igrejas têm aceitado todo tipo de erros dentro da igreja. Casamentos não lícitos e aceitos por Deus, práticas não aceitas por Deus. Sabendo, quando não se sabe, ainda tudo bem, mas quando se sabe, eles têm usado esse versículo para dizerem que me fiz de tolo com os tolos, eu me fiz de fraco com os fracos para ganhar eles. Eu expliquei que Paulo queria dizer que o fraco que Paulo dizia é que ele se colocava humilde, para chegar até os fracos que eram cegos da palavra, e poder humildemente ele chegar e se colocar ao lado e poder ganhar a alma deles de uma forma inteligente, com a sabedoria de Deus. Então ele não chegava arrogante: eu conheço a Bíblia, eu sei, eu faço e eu aconteço, e tu vai agora sentar aí e vai me ouvir porque isso, aquilo. Não. Paulo se fazia de fraco, se fazia de humilde, chegava de uma forma, sentava do lado com todo jeito e ganhava. Então eu expliquei que não era bem como estão fazendo nos dias de hoje. Hoje eu tenho outra palavra, que continua no tema combatendo heresia. E eu gostaria que você ouvisse essa palavra, para quando alguém debater com você, você tenha a base bíblica para falar para essa pessoa. Hoje nós vamos falar sobre acepção de pessoa. É outra parte que estão pegando aí para poder pecar e dizer assim, mas está na Bíblia. Deus disse que não faz acepção de pessoa. Então nós vamos ler em Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 23 a seguir. Paulo escrevendo aos Colossenses, a igreja de Colossos, antes de Tessalonicenses, depois de Efésios, bem lá na frente, depois de Coríntios, bem à frente, Colossenses capítulo 3,
versículo 23 a seguir. Colossenses 3 e 23 a seguir. Olha o que Paulo diz aqui, irmãos, para que nós venhamos entender. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão de herança, porque Cristo Senhor serviço. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas para Deus. Paulo está querendo explicar aqui, irmãos, que tudo que nós viermos a fazer na obra de Deus, nós venhamos a fazer de todo o coração, porque não é o homem que nós servimos a Deus, e com Deus não existe acepção de pessoa. Ou seja, acepção de pessoa o que é? É um favoritismo, ou classificado no dicionário, favoritismo entre uma pessoa e outra, aceitação ou reprovação de uma certa pessoa em relação a outra. A acepção de pessoa é quando eu sou mais achegado ao irmão Celestino do que ao outro irmão. Eu estou fazendo uma acepção, eu estou fazendo uma escolha e estou repelindo o outro irmão. E quando Paulo explica aqui nesta passagem aos Colossenses, ele está explicando aqui, porque Deus não faz acepção de pessoa, porque é Ele que nós servimos, e o agravo que nós cometermos, olha só, o agravo que nós cometermos, receberemos este agravo contra nós. Ou seja, aquilo que nós fizermos contra o nosso irmão, ou contra qualquer pessoa, nós receberemos do Senhor este agravo. Agora, interessante é que, para que você acompanhe o que eu estou aqui querendo explanar, existem pessoas por aí, existem muitas pessoas por aí, e de novo eu vou falar denominações, mas não vou citar o nome delas, em que a primeira palavra que eles usam é: eu posso continuar desta forma, ou eu posso entrar na igreja desta forma, porque Deus é amor e Deus não faz acepção de pessoa. Principalmente homossexuais, principalmente mulheres que gostam de mulheres, para usar um termo melhor, principalmente pessoas que querem ficar num estado de erro, elas usam este versículo isolado, dizendo assim: porque Deus não faz acepção de pessoa. Os homens fazem, os homens nos dizem que nós estamos errados, os homens nos dizem que nós vamos para o inferno, os homens nos dizem que Jesus não gosta disso, mas Deus não faz acepção de pessoa, porque Ele conhece o meu coração. E alegando isto está escrito na Bíblia, Deus não faz acepção de pessoa, tem entrado dentro de algumas igrejas, e alguns pastores e líderes têm aceitado esta forma errônea dentro da igreja. Deus, irmãos, não faz acepção de pessoa para salvar. Para salvar, Ele salva o preto, o branco, o caucasiano. Para salvar, Ele salva o indiano, o português, o espanhol, o alemão, o brasileiro. Para salvar, irmãos, Deus, Ele lançou, ou seja, o seu Filho na cruz do Calvário. Ele fez com que nós tivéssemos oportunidade universal de salvação. A Bíblia diz que quando aceitamos Jesus, e quando aceitamos Ele como Salvador, a salvação vem instantânea sobre nós. O que diz João 13,16 na Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então está dizendo assim, ó, Deus deu o seu Filho único para que todo, não é uma certa classe de pessoa, para que todo aquele que nele crê não venha se perder, não venha partir para o lado da perdição, mas venha receber a vida eterna. Então nós vimos através disso então que Deus não faz acepção de pessoa para salvar, mas agora Ele faz acepção de pessoa para usar. Porque se a Bíblia nos explica que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, e que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, e que nós somos imagem de Deus, nós precisamos conservar esse templo. E para que Deus venha nos usar, nós precisamos conhecer dele. Porque quando Deus nos usa, é para falar dele, é para falar das coisas dele, é para falar dos mistérios dele, é para falar do projeto que ele tem na nossa vida, é para falar do plano que ele tem para com a nossa vida. E para que nós venhamos a saber desse plano, nós temos que estar em conformidade com a palavra de Deus. Então, como é que Deus não faz acepção de pessoa? Claro que Deus faz acepção de pessoa quando é para usar. Ele não faz para salvar. E esse versículo está sendo usado. Olha, Deus não faz acepção de pessoa, está sendo usado para que alguns homens venham a pecar. A Bíblia diz assim, ó: pedi, pedi e não recebeis. Porque quando vocês pedem para gastar com os seus próprios deleites. O que é deleites? É os seus próprios prazeres. Você pode pedir, mas o que você está pedindo não é agradável ao Senhor. Você está pedindo porque a Bíblia diz: os pensamentos do homem é um, e o de Deus está acima dos pensamentos dos homens. Então quer dizer o quê? Que aquilo que muitas vezes para mim é bom, aquilo que para mim muitas vezes eu acho que é o certo, ou eu acho que é o que vai ser bom, não é para Deus. Porque Deus está na nossa frente, ou seja, os pensamentos de Deus é pensamentos de Deus, não é de um homem falível. E as pessoas estão usando: olha, Deus não faz acepção de pessoa. Eu vou para aquela igreja e eles têm obrigação de me aceitarem naquela igreja do jeito que eu sou, afeminado, do jeito que eu sou feiticeiro, do jeito que eu sou macumbeiro, do jeito que eu sou alcoólatra, do jeito que eu sou drogado, do jeito que eu sou casado, homem com homem, mulher com mulher, e eles têm que me aceitar porque a Bíblia diz que Deus não faz escolha para salvar, ou seja, para salvar não, que Deus não faz escolha entre pessoas, Deus ama todo mundo. Mas então nós temos que ler na Bíblia o que a Bíblia diz. Nós temos que ler a Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito disso. Será que essa acepção que ele fala é uma acepção que ele aceita todas as formas de vida, todos os meios de vida, todos os hábitos de vida? Vamos dar uma olhada aí, aquele que pode acompanhar comigo. Hoje eu vou ler, só vou pedir que você acompanhe comigo para ficar melhor aqui. João 6:47. Você vai escutar e eu vou ler. João 6:47. O que ele vai nos dizer aqui? A palavra de Deus. João 6:47. Eu falei sobre acepção, favoritismo entre uma pessoa e outra, aceitação ou reprovação do indivíduo. Deus não faz acepção. Ele não tem panelinha com ninguém, ou seja, ele não, eu gosto mais da Maria do que do fulano, ou, João era o queridinho de Jesus. Pedro, Tiago e João só eram mais próximos de Jesus porque estavam sempre mais interessados em aprender de Jesus, e porque Jesus em algumas formas, em algumas ocasiões escolhia eles, mas não escolhia porque não amava os outros apóstolos, porque eles estavam sempre de prontidão ali. Mas com Jesus não havia isso. Então,
A escolha de salvação é para todos. Deus não faz acepção até aí, para que nós venhamos a entender. Para salvar, Ele não faz acepção. Ele salva todos. Todos que disserem assim, ó, Espírito de Deus, eu creio que Jesus veio em homem e nasceu de Maria, e eu creio que Tu és meu Salvador, e eu quero Te aceitar e quero ter vida eterna, e quero ter uma vida contigo, e quero mudar a minha maneira de viver errada diante dos Teus olhos. Então, Deus vai prontamente lançar a salvação sobre você. Aí você tem a salvação. Agora, 6:47 também vai comprovar isso de João, quer ver? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em Deus tem a vida eterna. Aquele que crê em Deus, ele tem a vida eterna. Agora, irmãos, o crer em Deus e ter a vida eterna, você só vai ter se você, como eu expliquei, ter uma mudança de vida agora. Ele não fez acepção de pessoa, Ele apresentou-se a você, mas agora é preciso uma mudança de vida. Estão enganados aqueles que estão por aí dizendo, não, vem, vão inventar denominação com esse nome, sai lá da Assembleia, sai lá da Deus é Amor, sai lá daquela e funda para ti uma igreja, porque Deus não faz acepção de pessoa. E deixa vir quem for, e eles indo não fala nada, prega só que Jesus é amor. Olha, irmãos, a Bíblia, ela é completa. A Bíblia, se tu mostrar o céu, tu tem que falar que existe um inferno. Se tu está falando de Jesus Cristo, tu tem que dizer que Jesus Cristo tem um opositor, que é o diabo, que é contra a obra dele. Se tu falar um irmão na fé ficar de pé, tu tem que dizer para ele, cuidado para não cair. E existem denominações dizendo, não, prega só, igrejas que enchem de gente, porque não querem tocar naquele aspecto que está errado. Não querem tocar naquele aspecto. Eu sei que todo mundo erra, eu sei que todo mundo falha. Agora, o tumor, o câncer, é preciso ser tratado. Porque se não for tratado, Deus vai tratar. E quando Deus trata, Deus trata. Existem pessoas por aí que dizem, Jesus é amor. Eu vejo na internet esse comentário. Jesus é amor, Jesus é misericórdia, Jesus não mata ninguém. Isso é conversa de crente fanático, irmãos. A Bíblia está recheada de acontecimentos do Antigo Testamento, em que Deus matava quem se levantava contra a obra dele, em que Deus matava quem se levantava contra aqueles que estavam fazendo a obra. A Bíblia fala de Coré, Abirão e Datã, se levantaram contra Moisés, Miriam e Arão. A Bíblia diz que o chão se abriu, a terra se abriu e engoliu a família inteira deles, porque se levantaram contra o ministério de Moisés. A Bíblia fala, irmão, de que Ananias e Safira, no Novo Testamento, mentiram para Pedro sobre o valor de um terreno, uma propriedade que haviam vendido, e na mesma hora um suspirou e morreu, e depois outro suspirou e morreu. A Bíblia fala. Aí as pessoas dizem, são loucos, pode deixar desta forma, Deus não mata, Deus é amor. Irmãos, cuidado, eu estou falando aqui sobre a palavra, não para vocês propositalmente, não que alguém aqui seja assim, mas cuidado com isso, cuidado com essa heresia de dizer que Deus é bonzinho, Deus não faz acepção de pessoa. Pode entrar na igreja da maneira que tu entrou, com uma vida, irmão, comendo na mesa de Deus e na mesa do diabo, com uma vida errada, totalmente errada, que eu digo errada mesmo, numa prática, como eu disse, errada, de um casamento que não é natural, o casamento que está na Bíblia, de uma forma adúltera ou de uma forma errada. Deus perdoa, mas a pessoa tem que se encaixar na palavra de Deus. O tumor, o câncer tem que ser operado, porque se não ser operado, uma hora vai estourar, e se estourar, pode matar.
Então as pessoas estão confundindo. Deus não faz acepção de pessoa, porque Ele conhece nosso coração. Ele é amor. Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele zela pela sua palavra. Agora olha só aqui. Santificação, o que é? Eu falei que a acepção, para que nós entendamos aqui a palavra esta noite. Acepção, Deus não faz acepção. Eu prefiro o celestino do que o evangélico. Não. Deus lançou a salvação sobre todos. Agora, a salvação é imediata. Você aceitou Jesus. Você quer que Ele mude a sua vida. Você se entrega a Ele. E você diz: Senhor, eu acredito no sacrifício na cruz do Calvário. Tanto é que João 13,16 diz: Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que crê vai receber a salvação e não vai perecer. Aí a salvação é instantânea. Mas agora, irmãos, nós estamos falando de acepção, que Deus não faz acepção para usar. Olha aqui o que diz santificação. Sabe o que é santificação? Escuta comigo. Busca progressiva ou contínua por se separar de tudo que desagrada a Deus. Estado de santidade. Separação do mundo. Santificação é isso. Só que a santificação não é instantânea. A salvação não é instantânea. Aceitei Jesus, me batizei, pedi para Ele, criei na palavra, fui tocado. Agora estou deixando Ele agir na minha vida. Estou acreditando que eu não posso mais errar, porque o Espírito Santo me convenceu que eu não posso mais continuar vivendo dessa forma. E que não é bem assim como dizem, que porque Deus não faz acepção eu posso virar camboca, andar de perna pro ar e Deus não vai me punir. Se a pessoa sabe que Deus vai punir, sim. Agora a santificação é progressiva. Salvação é imediata, mas santificação é dia após dia. O que é progressiva? Dia após dia tu tem que zelar por ela. Dia após dia tu tem que buscar ela. Dia após dia tu tem que saber que tu tem que santificar. Santificar o que é? Apartar-se do mundo, das iniquidades e daquilo que denigre ou mancha ou machuca ou atinge a santidade de Deus. Isto é santificação. Como é que Deus, sendo santo, irmãos, a pessoa vai dizer assim: ó, Deus não faz acepção de pessoa, eu vou entrar na igreja lá desta forma, na prática do erro, drogado, todo errado, vou continuar me drogando, vou continuar usando produto, vou continuar sendo um dependente químico, vou continuar com um casamento ilícito, vou continuar roubando, vou continuar comprando e não pagando, porque Deus não faz acepção de pessoa, Ele me aceita dessa maneira. Mas a Bíblia diz que a santidade é separar-se dessas coisas. E a cada dia temos que se santificar. E a Bíblia diz assim, ó, os limpos de coração. E Mateus 5, nas bem-aventuranças, verão a Deus. Como é que uma pessoa que não muda terá parte no reino do céu? Então cai por terra essa mentira de que Deus não faz acepção de pessoa. Deus faz acepção de pessoa num certo tempo. Deus faz acepção de pessoa. Depois que Ele estende a salvação, Ele começa a fazer acepção de pessoa. Olha, Jennifer, para que tu seja usada nas minhas mãos, tu tem que observar a minha palavra. O que a Bíblia disse quando Deus fala com Samuel? Ele diz: Samuel, vai lá na casa de Jessé e escolhe um filho dele que vai ser o novo rei de Israel, porque eu tenho rejeitado Saul. Eu tenho rejeitado Saul. Por quê? Porque Saul havia abandonado os preceitos de Deus. Saul não tinha condições de continuar sendo o rei e governar Israel. Quando a pessoa aparta-se da santidade de Deus, aquela salvação que foi lançada sobre ela de graça, ela pode perder essa santidade. Essa salvação, aliás, ela pode perder. Porque a Bíblia diz assim, ó, para os discípulos, Jesus disse que eles se maravilharam, expulsaram demônios, e chegaram para Jesus dizendo: expulsamos demônios, Senhor, fizemos prodígio e maravilha. Jesus disse assim, ó: não alegrai-vos por os demônios haver-vos sujeitado, mas alegrai-vos pelo vosso nome
estar escrito no livro da vida. E para o nome estar escrito no livro da vida, era preciso que eles estivessem de acordo com a vontade de Deus. Glória a Deus. Então nós vimos aqui, a santificação. Dia após dia, nós temos que buscar a santificação. E denominações por aí estão dizendo, não, pode vir, Deus não faz acepção de pessoa. Pode vir, pode vir. Ah, meu casamento é dessa forma, não faz mal. Não faz mal, Deus é bonzinho, fica dessa maneira. Ah, mas eu tenho essa situação, às vezes a pessoa conta até, porque acha confiança. Não faz mal, o importante é tu vir. Mas a pessoa vai se acostumando e não tem uma doutrina, e só tem palavra de Jesus pura, curou no tanque de Betesda, curou ali, curou aqui, curou lá, mas nunca se vê falar na pregação de que, olha fulano, cuidado, uma hora a corda arrebenta, cuidado, uma hora Deus pode lançar uma enfermidade sobre a tua vida. Ah, mas Deus não faz isso. Oh, como é que Deus não faz isso? O rei Ezequias estava doente. E Deus disse para ele, põe a tua casa em ordem, senão morrerá. E ele chorou, virou para a parede e lembrou Deus das coisas. E o profeta, antes de sair no pátio, voltou e disse, pelas tuas palavras, Deus manda te dizer, acrescentarei 15 anos de vida sobre ti. Então como é que Deus não pune? Deus pune, irmãos. Se nós não pregarmos a verdade, irmãos, as pessoas irão para o inferno por culpa nossa. Ah, mas eu fui um pecador no passado. Fui, e ainda sou. E ainda somos, porque ainda não recebemos um corpo incorruptível. Porque a Bíblia diz aqui, naquele dia, quando a trombeta soar e a igreja for arrebatada, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num corpo de glória e não teremos mais este corpo de pecado. Aí nós seremos varão perfeito. Por enquanto estamos sujeitos ao erro. Agora tem uma coisa, nós conhecemos a palavra de Deus, e conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos que não podemos ficar da mesma maneira, e sabemos que esse negócio de Deus não faz acepção de pessoa. Depois que já recebemos o esclarecimento da vontade de Deus, nós ficarmos com essa, Deus não faz acepção, Deus me aceita do jeito que eu sou, eu nasci assim, vou morrer assim, que nem a musiquinha da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é assim. Para herdar o reino do céu não é assim. Vamos ler uma palavra? Olha aqui, sobre a santificação. Olha como nós somos obrigados a deixar que o Espírito Santo haja na nossa vida. E como isso aí cai por terra, esse negócio de Deus não faz acepção de pessoa, depois que nós já conhecemos a palavra dele. Gálatas 6, quer ver? Vamos lá para frente de João, onde nós estávamos, de Coríntios, antes de Efésios. Nós vamos ler aí, Gálatas 6, versículo, Gálatas 6, 7 e 8. Olha o que diz a Bíblia. Ah, Deus é bonzinho. Ah, irmão, os crentes são loucos na internet. Ah, irmão, Deus não mata. Ah, irmão, Deus não pune. Deus é só amor. Olha o que diz Gálatas 6. Se eu estou mentindo ou estou brincando, não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6, versículo 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Sabe o que é isso? É o que eu estou dizendo. Posso errar, Deus não faz acepção de pessoa, irmão. Eu posso errar porque Deus é amor. A Bíblia diz, não erreis. E se você lê isso aqui, você já sabe que não pode errar toda a vida. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Sabe o que é? Deus não se deixa você fazer de burro. Deus não deixa você fazer de um deusinho. Deus não está para brincar com a sua palavra.
Deus é zeloso pela sua vontade. Então não erreis, porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai semear, seja na carne, seja no espírito. Então, meus irmãos, Deus cobra. Deus cobra. Passa 10 anos, 20 anos. Ah, mas a pessoa não mudou, mas eu estou no seio da igreja. E eu entrei aqui desse jeito, faz anos que eu sou dependente químico. Faz anos que eu sou um drogado. E eu estou 10 anos dentro da igreja, canto no coral. Ninguém sabe, estou lá até hoje, estou vivendo uma vida ruim e Deus está comigo. Cuidado. Você só está ali porque a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz assim, aquele que usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Glória a Deus, aleluia. Não permanecerá na congregação do justo. Olha só, então a Bíblia está dizendo que é preciso haver uma mudança de vida para nós habitarmos no reino do céu. É preciso. Deus faz acepção de pessoas sim, após nós conhecermos a palavra de Deus. Romanos 6 e 12. Vamos dar mais uma olhada aí. Vamos dar uma manejada nessa Bíblia. Romanos 6 e 12. Eu vou ler o que diz aqui. Olha o que diz Romanos 6 e 12. Assim, Romanos 6 e 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, porque ele obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros em pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para os obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se você se apresenta para o pecado, você é servo do pecado. Se você se apresenta para a justiça, você é servo da justiça. E a Bíblia está dizendo aqui, não apresentai o vosso corpo como instrumento de pecado. Não existe isso. Tem que haver mudança. Tem que haver transformação e progresso espiritual. Porque a Bíblia diz assim, para que possais, lá em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Nós precisamos, para poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mudança de vida. Na mudança de vida, João capítulo 3, versículo 1. Vamos dar uma olhada para nós já finalizar, que está perto, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 1. Olha o que diz a mudança de vida. Como Deus exige e não aceita que ficamos da mesma forma sempre, após conhecermos a palavra de Deus. É o Espírito de Deus quem muda, mas nós precisamos deixar Deus nos moldar. Nós precisamos saber que existe sim acepção de pessoa para ser usada por Deus e para herdar o reino do céu. Não é qualquer pessoa que vai herdar o reino do céu. Não é qualquer pessoa, é aquela que vive a vontade de Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, capítulo 3 de João, versículo 1, príncipe dos judeus. Ele era príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se de Deus não for contigo? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo?
Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. Nicodemos indagou com Jesus. Olha só, ele era príncipe dos judeus, irmãos, e ele conhecia a palavra. E ele perguntou para Jesus, queria saber o que era necessário para herdar o reino do céu. Queria saber o que era necessário. Ele tinha muita sabedoria, ele era príncipe dos judeus. Ele se achava muito sábio. E ele achava que pela sua sabedoria, pelo seu principado perante os judeus, o seu destaque perante os judeus, Deus iria escolher ele. Mas a Bíblia diz assim, Deus não faz acepção de pessoa para salvar. Deus salvaria Nicodemos. Mas agora Jesus diz para ele assim, é necessário nascer de novo. Mas como, Jesus? Vou entrar no ventre da minha mãe de novo, sendo velho? Não, é necessário nascer da água do Espírito. Então, irmãos, Deus não faz acepção de pessoa. Eu posso continuar da mesma forma que eu sou. É mentira desses crentes que existe inferno. Deus é amor e Deus não pune. Deus não corrige o filho que ama. Os crentes estão mentindo. Não existe fogo e lágrima com enxofre. Eu posso ficar da maneira que eu sou, se eu faço de coração para Deus, e se eu amo a Deus, Deus conhece meu coração e eu posso permanecer da mesma forma. Mentira do diabo, irmãos. É preciso, após conhecer a Deus, e após conhecer a Deus é preciso mudança. É preciso deixar o Espírito Santo mudar, e se o Espírito Santo te revelar a palavra, tu tem que deixar ele te moldar. Daí, senão, não tem reino do céu para a tua vida. Porque ele disse para Nicodemos, com toda a sabedoria de Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Para nós terminarmos aqui, herança, a herança que espera para aquele que vive uma vida com Deus, para aquele que entende, que tem acepção sim para ser usado, que não pode ficar dessa maneira, que Deus escolhe sim, que Deus escolhe, depois de conhecer, para aí, quem é que eu vou usar mais? É quem mais lê a minha palavra. Quem é que eu vou chamar mais? É quem mais se coloca na minha presença. Quem é que eu vou usar mais para tal obra? É quem mais se consagra a mim. Aí, a acepção de pessoa existe. Existe porque essa pessoa está se achegando a Deus. E é preciso ser santo como ele. Então existe uma herança para essas pessoas. 2 Timóteo 4:6, vamos ver lá o que diz. 2 Timóteo 4:6, aqueles que gostam de manejar a Bíblia, né? 2 Timóteo 4:6 diz assim, a herança, existe uma herança para esses que entendem que Deus faz acepção de pessoa para usar na sua obra. 2 Timóteo 4:6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a minha vinda. Olha só, Paulo sabia que o seu tempo estava próximo. Ele sabia, e ele diz, eu combati o bom combate, foi me apresentado um combate para combater. Eu guardei a fé. Eu corri a carreira. Qual era a corrida da carreira que ele dizia? Era desenvolver o evangelho que lhe foi confiado. Não, ele era Saulo de Tarso, perseguidor, Jesus muda ele não é aceito por alguns apóstolos, fica alguns anos sendo lá num canto esquecido, até que ele é chamado para fazer a obra de Deus. E o que acontece? Ele entende, até que uma parte que ele diz, ai de mim se não anunciar o evangelho de Cristo. Ele entende que ele precisava mudar. Ele diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz, se Cristo está em mim, nova criatura eu sou. Ele não pegou aquela palavra para dizer, Deus não faz acepção de pessoa. Se ele me escolheu, eu sendo um salvo matador de cristão, eu vou continuar sendo um matador de cristão porque Deus me escolheu. Não, Deus escolhe,
Mas se a pessoa não mudar, não deixar Deus mudar ela e querer continuar daquela forma, pode ter certeza, será reprovada por Deus e não permanecerá na presença de Deus, porque ela está achando que Deus é um Deus que não é um Deus de justiça. Então nós vimos a herança, uma coroa da justiça nos espera, para aqueles que entendem que há acepção de pessoa. Uma coroa da justiça nos espera, para aqueles que pregam o céu e pregam o inferno, para aqueles que pregam a verdade, para aqueles que podem, está pagando um preço, meia dúzia de gente na igreja, mas está aqui pagando um preço, eu e você, porque estamos aqui pagando um preço, e o que nós estamos pregando não é mentira nem bobagem. Agora, aqueles que não querem nada com nada, aqueles que vêm para a igreja e já estão com pressa, e aqueles que não querem nada com nada, é perigoso. Olha aqui o que diz a palavra de Deus aqui, Apocalipse 13:5. Apocalipse 3, versículo 5. Apocalipse 13:5. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, aleluia. É uma promessa de Deus aqui, uma promessa, é o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma o seu nome será riscado no livro da vida. E isto é para os que vivem uma vida com Deus, não é para aqueles que dizem assim, Deus só quer o meu coração, Deus deixa eu ficar dessa maneira porque Deus é bonzinho. Não, é aqueles que sabem que Deus é amor, mas é justiça também, e que é preciso uma mudança. Agora, para nós encerrarmos, para nós encerrarmos agora e orarmos, olha aqui, se o que eu preguei, irmãos, olha só o que eu vou dizer, se o que eu preguei, que tem pessoas pegando esse versículo isolado, como eu já vi na internet em muitos lugares, e eu já vi uma pregadora famosa montar uma igreja, e ela é casada com outra mulher, e ela se denominou pastora. Eu sei que é uma alma, mas ela conhecia, era uma grande pregadora, e ela criou uma igreja com o nome Cidade de Refúgio, e ela tem a defesa dela dizendo assim, Deus não faz acepção de pessoa, porque Deus só quer o coração. Eu era crente, eu era casado com meu marido, mas eu não fui liberta de verdade, e eu não era feliz. Então agora eu sou feliz e sou livre, porque estou com a minha companheira, e ela fundou uma igreja, uma denominação, e ela defende pela base de que Deus não faz acepção de pessoa. Se Deus não faz acepção de pessoa e deixa uma mulher casada com outra mulher, o que eu faço dessa palavra aqui, 1 Coríntios 6 e 9, vamos dar uma olhada. 1 Coríntios, porque o que eu prego é pela Bíblia, o que eu falo é pela Bíblia, não é da minha cabeça. Eu acho que às vezes é por isso que tem tanta pouca gente. Eu vou dizer, pode até parecer que não, porque eu estou pregando o que é, não é que eu sou o pregador que só eu prego, mas se prega céu, tem que pregar inferno, e eu tenho coragem de dizer que eu já errei muito, mas está na hora de acertar, porque senão até eu serei riscado do livro da vida. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11, olha só. Se Deus aceita então estas práticas, o que é que eu faço desta palavra aqui, 1 Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas de Sodoma, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido
justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Senhor. E tudo que eu preguei aqui hoje, será que eu estou inventando ou está na Bíblia? Não erreis, porque esses aqui, ficarão de fora do reino dos céus. Alguns têm sido isso, no 11 diz. Alguns têm sido já afeminados. Alguns têm sido ladrão. Alguns têm sido bêbado. Alguns têm sido fornicador. Alguns têm sido adúltera. Tem sido uma época da sua vida. Mas aceitaram a Cristo, deixaram Ele mudar. E o Espírito de Deus os regenerou e os transformou. E eles mudaram de vida. Então Deus começa a usar a eles. Agora, se continuar dessa forma, não erreis, a Bíblia diz aqui, nenhum desses, devasso, ladrão, beberrões, porque de tais não herdarão o reino do céu. Então, esta noite, irmãos, para nós orarmos, quando alguém disser, olha, não, irmão, pode continuar assim, não, irmão, vem. Não, irmão, vamos congregar comigo. Não, irmão, Deus é amor. Não fica dessa maneira, depois Deus dá um jeito. Não, irmão, tal coisa. É claro que nós resolvemos, é só conversar. Mas coisas que nunca se mudam, e ainda diz que Deus só quer o coração, e ainda diz que Deus não faz acepção de pessoa. É claro que Deus faz. Não faz para salvar. Mas depois que tu entrar por esta porta para dentro, e começar a frequentar, se tu não tiver uma vida com Deus, Deus fará acepção de pessoa. Ele vai usar aquele que está na presença dele. O que não tiver, não usa e não permanece na congregação do Senhor. Vamos pôr de pé essa noite, em nome de Jesus. É a palavra do Senhor, irmãos. E esta palavra Deus me deu, e eu preguei esta palavra pela misericórdia do Senhor. Tem que haver mudança, combatendo heresias. Combatendo heresia. Pega um versículo isolado e acha que pode inventar o que quiser. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Vamos orar neste momento? Neste momento nós vamos orar ao Senhor. Você que tem uma necessidade, aí no teu banco mesmo, manifeste a tua mão aí. Você que está doente, que está com problema, está se sentindo cansado nessa caminhada, está com problema, não sei, Deus conhece. Mas o nosso Deus é poderoso. Você está aqui porque você deixou Deus agir. E agora, se você crê e dizer, Deus, faz a obra, Deus, estou fazendo a minha parte, Deus vai fazer a dele. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, neste momento nós oramos, Senhor, com humildade na Tua presença, reconhecendo, Senhor, que a Tua misericórdia é o que tem nos mantido de pé. Nós temos, Senhor, pregado a Tua palavra. Às vezes, Senhor, uma palavra que parece dura, mas não é. Às vezes, Senhor, uma palavra que parece até uma palavra agressiva, mas não é. É uma palavra para livrar, Senhor, do inferno. Senhor, nós te pedimos, Senhor, a Tua mão de poder sobre a nossa vida. Nos ensina, Senhor, a andar nos Teus caminhos. Lapida a nossa alma, transforma o nosso ser. Que o nosso coração venha a ser reto. Aquilo que te entristece, que muitas vezes eu cometo no falar, no agir, que o meu irmão comete, aquilo que nós erramos, Senhor, falando com palavras, com atitudes, tem misericórdia, Senhor. Nós entendemos que o Senhor não se deixa escarnecer. Tem misericórdia da nossa alma, Deus vivo, e nos dá a estrutura para suportar essa obra, para suportar essa caminhada nesta terra, cheia de falhas, Senhor. Nós somos a Tua igreja que peregrina por esta terra, mas nós temos promessa de um dia estarmos contigo na glória, de um dia estarmos num céu sem corrupção. E esta noite nós clamamos, Senhor, nos dá vigor, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem para falar a Tua palavra. Não nos dá, Senhor, um espírito de covardia, um espírito de medo, mas nos dá, como diz a Tua palavra, um espírito de fortaleza, para abrir a boca e ser poderosa a Tua palavra e ganhar as almas aí fora, Senhor. Nos ajude. Nós precisamos do Teu amor, do Teu carinho, nós precisamos da Tua proteção.
Salva, Senhor. Salva, Senhor, aqueles que estão lá fora perdidos. Nos usa como atalaia para ganhar essas almas. Senhor, acrescenta almas nesta igreja. Senhor, Tu sabe a obra que está sendo feita aqui. Tu conheces as nossas vidas. E esta noite, Senhor, pela permissão do Senhor, eu, Senhor, proclamo a vitória em nome de Jesus. A vitória nossa em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos, irmãos, entender a palavra de Deus, né? Vamos terminar com um corinho para nós ir para casa abençoada. Deus está aqui, vamos lá? Puxa aí, irmãos, vamos lá. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como que eu respiro, tão certo como a manhã se levanta, tão certo como eu te falo e o pode me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo que pode me ouvir. Aleluia, graças a Deus. É um pouco desafinado e bem desafinado, mas para a honra e glória do nome do Senhor, né? Graças a Deus. Na quinta-feira novamente teremos culto a partir das 20 horas aqui. Os irmãos serão bem-vindos em nome de Jesus. Cumprimento o teu irmão na paz do Senhor, amém?